Vivenciando um curso de licenciatura, é muito natural para nós a relação com as disciplinas de estágio. Estando dentro do campo, é evidente que as relações entre os sujeitos dentro das instituições escolares e educacionais nem sempre são as melhores. Então, há muita decorrência de conflitos, de embates, e algo muito, muito comum nos relatórios de estágios são as questões das violências verbais. Ou seja, quando há uma quebra desse ato comunicativo, quando eu oprimo o outro e impossibilito ele de se comunicar, que é um processo que constitui a definição humana, você tem ali uma ruptura com um elo, fazendo com que aquele sujeito se revolte e se ponha tão deliberadamente de um modo opressor, que você acaba tendo um embate entre quem está oprimindo e quem está sendo oprimido, e revertendo essa visão a ponto de quem é oprimido passar a ser opressor por achar que as forças têm que ser niveladas. Então, utilizando da revisão bibliográfica e das percepções em campo, é possível perceber que essas relações não somente acontecem com muita frequência, como são silenciadas dentro da instituição escolar. Dificilmente há um espaço aberto para conversa, ou até mesmo para o diálogo ou o debate a respeito de como isso pode ser desnaturalizado nas vivências escolares, como isso afeta o rendimento ou a percepção de pertencimento daquele sujeito à instituição ou não. Ou seja, quando você tem um processo de silenciamento entre os sujeitos e o silenciamento desse ato, você acaba camuflando e vai postergando a ponto de acumular todas essas conflitualidades, e quando emergem, há até casos, por exemplo, de violência física, porque o sujeito ele se sente tão despertencente a um espaço que ele é obrigado a estar, que ele não se sente bem. Então, você tem como conclusão nisso tudo que o processo dinâmico de poder estabelecer um espaço comunicativo real e efetivo, onde os sujeitos possam se manifestar, manifestar seus descontentamentos, ou até mesmo fazer parte do processo de constituição das leis e das normativas que vão reger aquele espaço, afinal de contas, aquele sujeito ele também integra aquele espaço, tem que se desconstituir dessa questão hierárquica. E isso é um processo muito complexo dentro da escola, em que as relações e toda essa relação de saber, que nem diz o Charlot, que o professor acha que sabe, o aluno acha que detém também esse conhecimento, e nessa relação de achar de saber e realmente ter esse conhecimento, você tem todo um outro processo de interação. A ruptura com esse sentimento de saber faz com que os sujeitos não queiram se destituir dessa sensação de poder. Foucault nos fala bastante sobre isso, a respeito dessa normativa de que o sujeito gosta do poder e ele usufrui disso, né? Que a escola tem essa sensação de vigiar e punir. E aí, quando você tem um aluno que ele vive numa nova estruturação social e ele vem para os muros da escola e ele já não aceita essa limiar de eu obedeço enquanto alguém manda, os conflitos acontecem. E a escola, por ter uma abordagem ainda muito tradicional, não aceita o diálogo como forma de resolução. Apesar de se constatar muito, muito, muito as questões disso serem evidenciadas no PPP, por exemplo, da Escola no Planejamento do Projeto de Político, né? E você não tem isso evidente nas práticas. Então, essa perspectiva ela acaba acontecendo por uma falta de dialogicidade dentro do contexto escolar, por mais que isso seja evidenciado em normativas, em papéis e demandas constitucionais e legais, mas não acontece de fato na prática. Bom, é isso. Muito obrigada.